Mudando de assunto, cerca de 50% das pessoas acima de 60 anos relatam a prática de sexo a cada 15 dias, mais ou menos. Estou falando pessoas acima de 60 anos. Com ou sem remédio, a relação com o afeto faz bem para a saúde, né? Traz bem-estar para a pessoa. E as pessoas se esquecem de que os mais velhos continuam tendo desejos também, né? Fantasias, afetos, que, aliás, muitos jovens estão perdendo. Para falar sobre isso, Dr. José Roberto, geriatra, está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu estou bem também. Como é que foi sua noite? Passou bem, doutor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Esse friozinho, gostoso. Das cobertas. Não dá nem vontade de sair da cama, né? Isso de manhã. Doutor José, falar sobre sexo na terceira idade, muitas vezes até tampa os ouvidos de algumas pessoas, né? Por até preconceito, por vergonha de falar, né, a respeito. E como eu citei ali, muitos jovens acreditam que depois de uma certa idade o sexo não aconteça. Isso é um tabu gigante, né? Tabu enorme, né? A gente precisa, acho interessante trazer esse assunto no programa, porque realmente é um tabu e, como você falou, muitos tapam os ouvidos quando se fala sobre a palavra sexo, né? Porque pela palavra por muito tempo ficou muito pejorativa, né? E mal interpretada. Então, na verdade, como você colocou, a atividade sexual é saudável, né? Estudos mostram que uma atividade sexual em maiores de idade e com uma frequência não precisa ser tão intensa como você mostrou ali, né? Aumenta a longevidade. A gente fazendo atividade sexual, a gente vive mais. E vive mais mesmo. É comprovado cientificamente que se vive mais, doutor? Isso, na verdade, é um dos determinantes de longevidade. Olha! Né? Não adianta eu... Por favor, telespectador, fumar 3 maços de cigarro por dia, não fazer exercício físico e fazer uma atividade sexual, que nem a gente está colocando, e achar que vai viver mais. É um determinante de longevidade, como outros fatores também o são. Então, é uma somatória de fatores. Quanto mais eu tiver esses fatores, mais chance eu tenho de ter uma longevidade saudável, inclusive. O tema hoje com o Dr. José Roberto, geriatra, é sexo na terceira idade. Então, ligação aberta, nossas linhas estão te esperando a sua perguntinha no 3315-1390, tá certo? Tem alguma restrição no sexo na terceira idade? Alguma coisa que, de repente, seria perigoso, talvez? A única preocupação que nós temos, na verdade, é que a atividade física sexual não deixa de ser uma atividade física. Então, se eu não venho praticando, né, nenhum exercício físico há algum tempo, e nem até mesmo a atividade sexual, e até com a ajuda de alguma medicação, eu inicio essa atividade sexual e eu tenho fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, que a gente já conversou aqui, diabetes, colesterol elevado, né, tabagismo, todos eles ou algum deles, vale a pena a gente fazer uma avaliação prévia, uma avaliação médica, para dizer que não tem problema nenhum. Até aproveitando esse gancho, teve um mito muito grande que os remédios para disfunção erétil fazem mal para o coração. Né? Isso a gente ouve muito, os remédios aí que É mentira vieram. isso? Na verdade, eles não fazem mal para o coração. Eles têm uma contraindicação, que é um remédio que eu uso para o coração, utilizando junto com eles. Que aí eu não posso utilizar porque a pressão pode cair muito, porque eles são vasodilatadores potentes. Entendi. E o que aconteceu, na verdade, quando surgiu essas medicações, que teve alguns casos relatados de infarto, é que a pessoa não estava preparada para fazer uma atividade física. Né? Como ele não fazia, não caminhava, não fazia nada. E o remédio proporcionou novamente uma atividade sexual. E não deixa de ser uma atividade física, como a gente disse. Então ele infartou porque ele estava fazendo uma atividade física, no caso, a prática sexual. Mas isso ele poderia infartar se ele fosse para uma academia, para uma hidroginástica, para algum outro momento. Então é só uma avaliação prévia. Então existem 2 mitos. A atividade sexual existe na terceira idade, é salutar, né? E que os remédios fazem mal para o coração, que não é verdade. A Maria do Carmo, ela tem 66. Um beijo, Maria do Carmo. Ela falou que o nome dela real não é Maria do Carmo, mas ela ficou com vergonha. Pode fazer igual a Maria do Carmo, tá bom, gente? Liga, modifica seu nome, modifica a sua idade, não tem problema nenhum. Ela não sente prazer na relação, com 66 anos. O que isso pode ser, doutor? Na verdade, a gente precisa entender a questão sexual para esta geração foi muito bloqueada, né, por muito tempo. Então, talvez ela não tenha esse prazer já de há muito tempo, não é pelos 65 anos. Né? Essa geração foi muito mais, vamos chamar assim, fazer atividade sexual para procriação, né, do que ter uma atividade sexual prazerosa.
Tanto que a gente tem até vergonha, né? A Maria do Carmo, né? O pseudônimo Maria do Carmo, que não é o nome dela. Usa isso justamente talvez por causa dessa questão da gente estar falando da palavra atividade sexual, sexo. Então, e talvez exista um bloqueio psicológico já de muito tempo e não agora pela idade. O que acontece depois da menopausa, diminui os hormônios, né, que a mulher entra em menopausa, há um aumento da secura vaginal e muitas vezes essa atividade sexual pode ser muito dolorosa. E aí também a dificuldade de se ter prazer numa atividade sexual dolorosa. Aí tem que abrir mão de lubrificantes, ou mesmo de reposição hormonal, ou terapia local para melhorar essa lubrificação. Muitas vezes usa algum antidepressivo, algum outro remédio que bloqueia a questão de libido e a questão de prazer. Então, tem vários fatores determinantes. Por isso tem que avaliar, né, doutor? Tem que fazer uma consulta, hein, Maria do Carmo? Faz uma consulta com o seu médico para avaliar aí qual é o fator que te impede, né? De se entregar numa relação, tá bom? O Oswaldo tem 63 anos, e ele diz que a atividade sexual dele é normal, mas ele não ejacula. Aí vem a verdade de entender. Com a idade, diminui o volume espermático. Mesmo? O volume ejaculatório, mas diminui o volume ejaculatório. Então, às vezes, ele tem ejaculação, mas o volume é pequeno e parece que talvez ele não perceba. 63 anos não é para tudo isso. E aí, volto de novo em falar em antidepressivos, né? Antidepressivo pode retardar a ejaculação ou mesmo não permitir a ejaculação pelo uso de alguns antidepressivos. Entendi. Eu queria dar um recado que todos aqueles que estão usando antidepressivos, depois da nossa conversa, não parem de usar o antidepressivo, por favor. É um remédio que melhora muito a nossa qualidade de vida e tem que ser discutido com o médico outras opções de outros antidepressivos ou um ajuste nessas medicações. Perfeito. Mas não parar porque a gente está falando tanto do antidepressivo por causa dos efeitos colaterais na questão sexual dos antidepressivos. Certo, entendeu, Oswaldo? Para não, hein? A Lilian tem 53 anos. O marido tem 53, foi isso? Então peraí, escrevi errado aqui, ó. A Lilian tem um marido de 53 anos e eles são casados há 29 anos. E ele toma um remédio para pressão, né? E é isso, né, Fer? Ele toma um remédio para pressão. E qual que é a pergunta? Ele quer saber se ele tomar Viagra ou qualquer outro remédio parecido com o Viagra, se ele vai poder ter algum problema no coração por conta disso. Não, então como a gente disse, não. Remédio para pressão, não. Precisa tomar cuidado com o remédio para coronariopatia, ou seja, para evitar um infarto agudo do miocárdio, evitar um infarto. Então tem um remédio que são os nitratos, né? Que tem vários nomes comerciais, que esses remédios têm uma contraindicação utilizado com remédio para disfunção erétil. Do mais, não tem problema. Vale ressaltar que alguns remédios para pressão alta, né, hoje nós temos remédios bem mais tranquilos, na maioria não tem essa problemática, poderia causar um problema de disfunção erétil. Então, isso pode ser reajustado muitas vezes a troca do remédio da pressão e já melhorar a questão da disfunção erétil. E eu não ter que tomar mais um remédio para isso. Mas isso tem que ser conversado com o médico. Entendi. O João Carlos, ele ligou e a pergunta dele, eu acho que pode ser a sua pergunta aí também, viu? Ele diz que ele e a esposa são casados há 10 anos. Ele só não diz a idade dele. Depois, se puder ligar, viu, João Carlos, e dizer a sua idade. Eles são casados há 10 anos e ele diz que a frequência sexual do casal é muito baixa, mas não significa que eles não se amam. Tem alguma relação com a idade? A gente não sabe nem a idade dele no momento, mas assim, diminui um pouco, né? O relacionamento com mais tempo diminui a frequência de relações, mas a gente tem que discutir também qualidade, né? Então, se a qualidade da atividade de relação sexual deles é boa, se tem uma questão de carinho, de amor, e os dois se satisfazem, né? Não precisa ser na média que o amigo conta na sauna, porque na verdade muitos homens contam muita coisa na sauna, mas não conta pra gente no consultório. Você sabe que uma coisa é muito verdadeira, então, viu, doutor? Então a gente precisa tirar os mitos dos grandes homens, né? Então, tem o papo da sauna dos homens, né? E tem o papo do banheiro das mulheres. O papo do banheiro das mulheres é o seguinte, que o sexo para a mulher começa às 6 horas da manhã. Quando ela acorda com um beijo no rosto, um café na cama, né? Aí durante o dia ela recebe uma mensagem do marido ou do namorado dizendo eu te amo. Aí sim, no final do dia, a mulher ela tá entregue para o homem. Agora, se isso não acontece, é diferente do homem, né?
que parece que liga um botãozinho ali, ele já está pronto. A mulher não, ela precisa de um processo assim mental para ela se preparar e ela realmente se entregar para o parceiro, né? Eu acho que na terceira idade, né, com relação à libido, que pode diminuir, a secura vaginal, e o homem também, com todos os problemas que podem acontecer, como disfunção erétil, eu acho que o que mais vale é o que o doutor falou, é o carinho entre os parceiros, que vai fazer com que o sexo realmente seja algo prazeroso e que possa surtir efeitos, né, para a saúde, né, doutor? E não em quantidade só, né? Exatamente resumindo isso, a qualidade, né? Então, esperar, né, aquela número de relações que a gente tinha quando mais jovem, isso diminui com a idade naturalmente, né? Mas a qualidade pode ser muito melhor do que quando mais jovem. Então, isso muda. Mas é interessante como o tema gera tabu, o tema gera muitos ouvidos tapados, mas como é um número grande de ligações e tem muita mais gente aí. Então, e tem mais ligação aqui. Como fomenta a discussão. É verdade. A Sônia, ela ligou, ela disse que o marido dela tem um problema chamado ponte miocárdica. O que é isso, doutor? É uma alteraçãozinha na artéria do coração. É uma alteraçãozinha na artéria, é isso? Ele já infartou 2 vezes, inclusive. É isso mesmo. Ele infartou 2 vezes e ela quer saber se ele pode tomar Viagra. Aí vai depender dos outros remédios que ele toma, entendeu? E da viabilidade cardíaca desta pessoa. Então é difícil a gente dizer aqui num programa, né, se pode ou não. Ele teria que discutir isso com o médico dele, com o cardiologista dele, tranquilamente. Né? E aqui já, para a gente falar de tabus, né? A gente perder esse tabu, principalmente com o nosso médico, e a gente começar a discutir mais isso, né? É verdade. Isso é que nem incontinência urinária, é muito frequente e as pessoas não relatam isso. Então, até os médicos têm que questionar mais sobre isso nas consultas. E a atividade sexual, idem, né? Então, as pessoas precisam quebrar menos tabus, é uma coisa que incomoda às vezes, porque eu não tenho ereção, às vezes eu não tenho prazer, e às vezes eu tenho uma secura vaginal, e a gente fica bloqueando e tendo uma situação constrangedora, e eu poderia estar discutindo com o médico e melhorar minha qualidade de vida com a melhora da relação sexual. É por isso que a gente vai continuar esse assunto semana que vem, porque tem uma lista gigante aqui de perguntas que vão ser respondidas na próxima terça com o Dr. José Roberto, geriatra, tá bom? Doutor, querido, obrigada. Uma ótima semana.